Oi, gente, boa tarde. Mais alto. Aê, tá melhorando. Eu sei que depois do almoço é mais difícil, né? Quem fica depois do almoço sempre dá aquele soninho. Deixa eu fazer uma coisa antes de começar. Queria alinhar expectativas com vocês, tá? Antes de começar, é importante que vocês saibam que o que vocês vão ver aqui não é um case. A Gup não me convidou aqui hoje para mostrar um case para vocês de Employer Branding, mas para provocar vocês, tá? O que eu vou fazer aqui hoje é colocar o dedo na ferida, tá bom? Então, provavelmente, em algum momento, vocês se sintam desconfortáveis. E essa é a ideia. Se vocês se sentirem desconfortáveis, a minha missão aqui está cumprida. Primeiro, eu queria falar, antes de tudo, falar um pouco quem sou eu, né? Como é que surgiu essa história de Employer Branding na minha vida. Na verdade, surgiu porque eu sempre gostei de trabalhar com experiências, né? Desde pequena, tudo que eu fazia, eu tentava produzir uma experiência diferente. Então, quando eu fazia um cartão de Dia das Mães, eu produzia aquela experiência enorme. Eu não comprava presente, eu fazia cartão, sabe? Quando a gente recorta, e faz cartão, e monta, e faz tudo aquilo bonito, e entrega para a mãe, e ela fica emocionada. Aquilo é produzir uma experiência. E a vida toda eu passei produzindo experiências para os outros e para mim. Foi isso que eu me descobri como propósito. Teve uma vez, vou contar essa história para vocês, é bacana. Pouca gente sabe, meu marido está aqui na plateia, não sei se ele sabe não, tá? Mas eu vou contar para vocês aqui em primeira mão e fica só entre a gente, tudo bem? Na verdade, eu fiz, como eu gosto muito de experiências, eu fiz uma festa surpresa para mim mesma uma vez. Vocês já fizeram isso antes? Alguém já teve essa brilhante ideia? Ninguém nunca tinha produzido uma festa surpresa para mim. E aí, naquele momento, eu falei, puxa, queria ter uma experiência com uma festa surpresa. Já que ninguém vai fazer, eu vou fazer para mim mesma, produzir a festa inteira, organizei os convidados, os convites, as fotos, passou vídeo no telão, eu fingi emoção, estava tudo perfeito, foi incrível. Entreguei tudo para minha melhor amiga e falei, toma, vai, faz de conta que você organizou a festa. E claro, saiu perfeita, porque era exatamente como eu queria a minha festa surpresa. Né? Então, eu sempre estive preocupada ali em proporcionar experiências. E isso eu fui levando para a minha vida profissional também. Então, quando eu comecei a minha carreira, eu comecei, na verdade, em desenho industrial. Depois eu fui para o marketing, porque eu achei que dava mais uma amplitude de trabalho e mais experiências eu podia proporcionar. E em um determinado momento da minha carreira, eu sempre trabalhei em agências de comunicação, em empresas relacionadas a marketing e comunicação. E em um determinado momento da minha vida, eu me especializei em marketing digital e tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de recrutamento e seleção. E foi ali que eu me apaixonei pelo que a gente chama hoje de Employer Branding. Naquela época eu nem sabia o que era aquilo, mas foi lá que eu conheci o mundo de recursos humanos. Então, eu não vim de recursos humanos, eu aprendi a viver nesse mundo. E o meu papel sempre foi colocar o dedo na ferida, sempre foi com um viés de marketing, com um viés de comunicação, com uma cabeça diferente, estar dentro do RH provocando coisas diferentes neles. Então, era isso que eu trabalhava e que eu trabalhei a vida inteira. Aqui há mais de 10 anos eu trabalho com Employer Branding. E aí, nesse trabalho com Employer Branding, teve algumas certezas que eu acabei tendo nesse processo, tá? Uma delas é que o Employer Branding não é uma virose. Ou seja, o Employer Branding não é algo que a gente vai curar rápido. Não é algo que é passageiro na nossa vida e que vai ser passageiro na vida do RH. Na verdade, o Employer Branding ele veio para ficar. Ele já está aí há muito tempo, ele chegou com nomes diferentes a vida inteira aí para a gente, mas ele é algo que veio para ficar, ele não é algo que vai ser passageiro. E, na verdade, quando a gente fala em Employer Branding, o que é Employer Branding? Hoje o RH fala muito esse termo, mas a verdade, quando eu converso com as pessoas, é que eu percebo que as pessoas não sabem exatamente do que elas estão falando. Elas usam a palavra de Employer Branding como se fosse uma grande word buzz do momento, né? E aí a gente não sabe exatamente qual é o conceito que está envolvido naquilo. Quando a gente está falando de Employer Branding, eu estou falando de gestão de marca empregadora. Eu estou falando de ajudar o RH e aí todas as áreas da empresa, porque realmente Employer Branding não é uma responsabilidade de recursos humanos. Ela pode começar e deve começar em recursos humanos, mas ela deve ser expandida para a empresa inteira. É um lugar, ajudar a criar um lugar diferenciado de trabalho, né, onde a gente possa atrair e reter talentos. Outro grande erro que a gente comete quando a gente fala em Employer Branding é achar que a gente tem que trabalhar somente a atração. Quando a gente trabalha a atração de candidatos, a gente acaba não retendo as pessoas a longo prazo. Se a gente só foca em atrair essas pessoas, a gente não foca em atrair, geralmente, as pessoas certas. Na verdade, ele é uma união aí, eu brinco que ele é o casamento do marketing com recursos humanos. E eu digo que eu estou casada com esse recursos humanos já faz pelo menos uns 10 anos. Mas o que eu queria provocar aqui hoje para vocês é falar que o que recursos humanos que existe da maneira como ele existe hoje, ele não vai existir mais.
Ele já está deixando de existir. Não é à toa que vocês estão aqui dentro desse evento hoje, que é um dos maiores eventos que a gente vai ter de RH no país esse ano, e que, na verdade, o que acontece é que vocês estão buscando inovação. Vocês que são de recursos humanos estão buscando novas formas de encontrar valor para aquilo que a gente faz, de encontrar valor do RH, do recursos humanos realmente servir ao negócio. Então, uma das causas mortes aí que eu brinco do RH é pensar demais e agir de menos. O RH tem essa mania, né? Tem a mania de ficar pensando e planejando e falando, ai, mas a gente tem que trabalhar as pessoas e a gente não consegue sair daquele discurso e colocar as coisas em práticas, né? Uma coisa que eu ouço bastante quando a gente fala de Employer Branding é que o Employer Branding é uma novidade. O Employer Branding é uma novidade, está todo mundo começando a fazer agora, ainda são poucas empresas que fazem. Mas será que é mesmo? Será que a gente pensa nesse conceito dessa maneira? Vou contar uma novidade aqui para vocês. Na verdade, o Employer Branding não é uma coisa recente. O Employer Branding ele vem de recrutamento. E esse recrutamento, estratégias diferentes para trabalhar recrutamento, já acontecem na época de Júlio César. Vocês estão achando que vocês estão fazendo novidade, né? Na verdade, quando o Júlio César quis recrutar mais pessoas para o exército dele, ele falou para os soldados dele, falou, olha, preciso que vocês tragam outras pessoas para trabalhar comigo e pago para você 300 sestércios para você trazer, para você indicar uma pessoa, mais um soldado que possa compor o nosso exército. E aí, o que os soldados fizeram? Indicaram outras pessoas. E aí vocês estão falando aí que bônus por referência, bônus por indicação é uma novidade? É uma novidade na empresa de vocês ainda? A gente está falando isso daqui em 55 depois de Cristo. Tá? Quando a gente está falando de recrutamento e marketing para recrutar pessoas, a gente está falando da Segunda Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial, já tinham cartazes e o governo produzia cartazes e materiais e panfletos e tudo mais para que as pessoas pudessem ajudar com que mulheres cumprissem as funções que seriam dos homens naquele momento. No momento de guerra, quando os homens iam lá para a frente de batalha, o que acontecia? Essas mulheres assumiam o restante das funções que existia ali na sociedade, para que as cidades continuassem a andar, para que a economia continuasse a girar. E essas mulheres eram recrutadas através desse marketing. Na Segunda Guerra também, vocês sabiam que foi na Segunda Guerra que surgiu a Victory Job? A Victory Job foi a primeira agência de recrutamento que a gente tem ideia nessa história. Ela surgiu na Segunda Guerra Mundial, e aí uma diferença da Primeira para a Segunda Guerra Mundial é que na Primeira Guerra Mundial, eles recrutavam mulheres para todos os postos, sem nenhuma experiência. E aí, como o recrutamento foi se aperfeiçoando também, na Victory Jobs, eles já recrutavam pessoas de acordo com o perfil. Olha que bacana. Eles já olhavam para aquelas mulheres que eles precisavam colocar, enquanto os homens estavam no campo de batalha, eles olhavam para aquelas mulheres já com que tipos de skills aquelas pessoas tinham, aquelas mulheres tinham para exercer determinadas funções. Tá? E na década de 70, começaram a surgir executive searches, que hoje até existem no mercado e estão procurando aí 1000 maneiras de se reinventar. Mas elas já existiam nesse momento. E nesse momento a diferença era que o poder de contratação estava na mão das empresas. Eram as empresas que escolhiam quanto elas queriam pagar, onde a pessoa ia trabalhar, o que ela ia fazer, e a pessoa simplesmente aceitava trabalhar. Era assim? Era, né? E a gente acontecia isso, né? Então, hoje a gente já tem um processo diferente. Hoje, esse poder está na mão dos candidatos. Mas a gente já fazia Employer Branding em 1970. E a palavra, né, a expressão Employer Branding surgiu na década de 90 com o Simon Barrow, que era o chairman da People and Business. E ele surgiu justamente falando o quanto a gente podia ganhar quando a gente unisse o marketing com o recrutamento. E foi ele que fez o primeiro artigo falando sobre isso, falando sobre Employer Branding na década de 90. Então, o Employer Branding não é uma novidade, sinto informar para vocês, tá? Ele só evoluiu de lá para cá. E outra causa importante que eu vejo dessa morte do RH é acreditar demais e investir de menos. Muita gente fala, nunca precisei investir em Employer Branding porque a minha marca é forte. Vocês já tiveram essa concepção na empresa de vocês? Liderança fala isso. Não, Employer Branding não precisa. A gente já tem o marketing, não é? Exatamente. Né? E aí, na verdade, a gente tem uma grande diferença entre marca comercial e marca empregadora. Deixa eu perguntar aqui para alguém da plateia rapidinho. Vou estourar meu tempo, mas as meninas já sabem, tudo bem. Quem é que compra arroz aqui? Gente, ninguém come? Vocês não compram arroz? Arroz, vamos lá. Arroz. Me fala a marca de arroz que você compra.
Eu esqueci. Ela não compra o mesmo arroz sempre. Aqui, você. Prato fino. Você já pensou em trabalhar no prato fino? Na empresa Prato Fino? Mas você já pensou antes de eu te perguntar? Não. Né? Então, é isso que acontece quando a gente fala de marca comercial. Embora as marcas comerciais estejam muito fortes e elas tenham um marketing agressivo justamente para vender produtos e serviços, o que acontece é que a gente convive com ela todos os dias, mas elas não são vistas como marca empregadora. Esse exercício é simples, faz com qualquer outra marca, com qualquer outra coisa que vocês compram, que vocês vão ver que é isso que funciona. Marca empregadora não é a mesma coisa que marca comercial. A marca comercial ajuda sim. Mas o que acontece? Por exemplo, essas são as empresas que são mais atrativas para os jovens hoje. Vocês conhecem todas elas? Provavelmente sim, né? Vocês já viram essas marcas? São grandes marcas, são marcas que oferecem ou produtos ou serviços que estão ali no nosso dia a dia. Mas o que acontece com isso é que as pessoas, às vezes, quando vão trabalhar lá, têm uma imagem completamente diferente de como é trabalhar lá. Uma coisa é você consumir aquela marca como um produto e serviço, e outra coisa é você viver a experiência de trabalhar com aquela cultura, com aquelas pessoas, com aquele formato de trabalho. Isso é muito diferente. Por isso, a gente tem um turnover tão alto, mesmo nessas marcas, que aparentemente são as mais desejadas pelos jovens para trabalhar hoje. Outra coisa importante é quando a gente fala de funções de mais e focos de menos no RH. O RH aí quer abraçar o mundo hoje. E o que acontece? Ele contrata muita gente, até porque employer branding é a palavra do momento. Né? Vocês vão ver aí que nos 2 últimos anos, quantas pessoas com employer branding no LinkedIn vocês viram surgir? Muitas, né? Que tem esse cargo de employer branding. Como é que essas pessoas chegaram a ter esse cargo? Como é que elas conseguiram trabalhar isso? Vocês já ouviram falar em livro de employer branding? Alguém já leu algum livro de employer branding? Não existe literatura praticamente ainda, ela é muito rasa. Né? As pessoas que trabalham isso na prática. Todo mundo que está fazendo employer branding hoje está fazendo employer branding experienciando esse formato. Tá? E o que acontece hoje é que as empresas não valorizam tanto isso. As empresas não dedicam verbas específicas, elas querem fazer employer branding, mas elas não dedicam verba específica para as pessoas conseguirem trabalhar em employer branding efetivamente. A verba de employer branding ela é confundida com a verba de talent acquisition o tempo todo, porque employer branding não é investir em job board, não é só investir em feira de recrutamento. Isso tem que fazer parte da estratégia, mas não é a estratégia em si de employer branding. A estratégia de employer branding é muito mais do que isso. E quando a gente coloca as pessoas nesse cenário, de que quantas pessoas vocês já viram no LinkedIn que tem Talent Acquisition, recrutamento e seleção, diversidade, inclusão, whatever, in employer brand. Vocês já viram esses cargos? O que essas pessoas efetivamente conseguem fazer no dia a dia, dedicada para cada uma dessas partes? E é independente do tamanho da empresa, tá? Mas eu estou dizendo que a liderança é que precisa mudar um pouco o mindset e acreditar, deixar de acreditar que employer branding é perfumaria. Employer branding não é perfumaria, ele está ali linkado com a estratégia. Tá? Como o employer branding pode fazer o coração da sua empresa bater de novo? Eu deixo essa pergunta aí para vocês, quando a gente está falando da saúde. O employer branding ele pode te salvar dessa morte do RH. Ele pode fazer com que o seu RH seja muito mais ágil, seja muito mais efetivo, quando você linkar employer branding com estratégia, quando você mostrar para a sua liderança que employer branding está ligado às dores que ele tem do negócio. Quando você criar essa estratégia correta, você vai conseguir mostrar resultado. E mostrando o resultado, você tem investimento. E esse é o cenário que a gente não tem hoje. Então, a pergunta que eu deixo aqui para vocês de novo é: qual é a dor? Quando você for fazer uma estratégia de employer branding, o que a sua empresa tem como dor que você vai conseguir solucionar com o employer branding? A sua dor, da dor da sua empresa hoje é atrair talentos? Você sabia que 84% consideraria deixar o seu trabalho atual caso uma empresa de excelente reputação procurasse? A gente está falando de candidatos, boa parte dos candidatos que a gente procura hoje são candidatos que estão empregados, que estão no mercado de trabalho. Para criar uma reputação de marca empregadora, eu preciso ter estratégia de employer branding, senão eu não vou atrair os candidatos. 185, quando a gente tem uma boa estratégia de employer branding implementada, é 185% mais provável de conseguir atrair pelo menos um talento em processo seletivo. E aí, quando eu estou falando de um talento, é melhor do que atingir 5.000 pessoas para a aplicação daquela vaga e nenhuma delas ter fit cultural com a tua empresa, ou nenhuma delas ter perfil para aquela vaga. Porque você está atraindo a coisa errada, e isso é jogar dinheiro fora.
Quando a gente está falando de fazer employer branding correto, é atrair as pessoas certas para a sua vaga, mesmo que seja uma pessoa. Quais são esses talentos certos? Se a tua dor é sentir, as que você sente é justamente trazer esses talentos certos para a sua empresa, 66% dos candidatos se informam da cultura e dos valores antes de se candidatar a uma oportunidade. Eu estou falando de promoção de marca, eu estou falando de employer branding linkado à estratégia, mostrando como é trabalhar na sua empresa, mostrando como é o dia a dia ali dentro, como são os seus funcionários, como são os seus colaboradores, como é trabalhar com eles, o que eles sentem quando eles estão lá dentro. Então, isso influencia. Se não tiver essa promoção de marca, você vai deixar isso simplesmente solto. Quando a gente fala de employer branding, 250% mais provável de considerar o seu processo de atração altamente efetivo. Isso a gente está falando de pessoas que participaram dos processos efetivos, de empresas realmente que tiveram processos mais efetivos quando implementaram estratégias de employer branding. Tá? Se a sua dor é diminuir o tempo de contratação, essa é a dor que você tem, é diminuir, é trabalhar SLA. Você sabia que quando você fizer employer branding direitinho, 3,5% mais aplicações das vagas nessas empresas que têm um forte posicionamento de marca empregadora. Ou seja, a gente está falando aqui de EVP. Alguém já ouviu falar em EVP? Levanta a mão. Algumas pessoas. EVP é o que a gente chama em employer branding de Employer Value Proposition, que é a mesma coisa que a gente tem quando a gente trabalha uma marca comercial. É a proposta de valor daquela marca. Só que quando a gente fala de EVP, a gente está falando de proposta de valor para o empregado. É a proposta de valor que você, como empresa, consegue oferecer para aquele colaborador. E que ele consegue ver com distinção, consegue ver que aquilo é único. Tá? Então, a gente tem mais pessoas se aplicando às vagas, que é onde a empresa consegue mostrar para ela o que efetivamente ela consegue entregar. Se você vier trabalhar aqui comigo, você vai encontrar isso, isso e isso. E aquilo realmente que você promete é condizente com a realidade. Isso diminui também o turnover das empresas. Se a tua dor hoje na empresa é melhorar a experiência dos candidatos, 48% dos candidatos desistem do processo de inscrição devido à complexidade dos formulários. Vocês estão aí ralando para conseguir candidatos, e eles estão desistindo, não é nem porque eles não querem trabalhar na sua empresa, mas porque eles não conseguem, ou que eles não têm paciência, ou que eles não têm incentivo para conseguir chegar até o final do processo. Às vezes a gente pega aqueles ATS enormes, que tem vários formulários para serem preenchidos, você pede até a cor da roupa de baixo daquela pessoa. Será que precisa realmente disso quando a gente está falando de candidatura de candidatos, ou a gente pode simplificar esse processo e pensar realmente na experiência que a gente pode produzir para aquele candidato, né? Porque ele vai desistir, você vai perder um monte de gente boa, principalmente falando de um mercado aquecido. Esse mercado onde a gente está buscando candidatos numa outra empresa que, de repente, é a nossa concorrente. Como é que eu vou fazer aquele cara, aquela mulher trocar de emprego se eu complico a vida dele no meio do caminho? É isso que a gente tem que mostrar para as lideranças. Se a tua dor é aumentar a retenção dessas pessoas, quando a gente trabalha em employer branding, é 11% menor o turnover dos colaboradores, justamente com isso daí, trabalhando e identificando o que é o seu Employee Value Proposition, qual é a proposta de valor única que você tem para a sua empresa, o que é que você efetivamente tem de diferencial para oferecer para aquele candidato, o que é que ele vai falar, eu vou encontrar naquela empresa X e mais nenhuma outra empresa do mercado vai me oferecer aquilo. Isso é a sua proposta de valor. Tá? É 130% mais provável de ver um aumento considerável no engajamento dos funcionários. Quando a gente fala de employer branding, os funcionários se engajam. Quando a gente fala de employer branding, de marca empregadora, a gente está falando de toda a jornada do candidato. Eu não estou falando só de atração de talentos. Atração de talentos é uma parte dessa etapa. E os funcionários são eles que vão dizer para a gente onde eles querem estar. Né? Então, se vocês me perguntarem hoje, mas será que existe uma receita para a gente conseguir trabalhar em employer branding? Muita gente vai lá conversar comigo, e assim como fazem várias outras empresas que já têm estratégias de employer branding implementadas e já conseguiram medir os primeiros resultados, muita gente vai fazer benchmarking. E aí eu falo, bacana, pode vir.
eu converso, a gente toma um café, não tem problema nenhum, é só arranjar um espaço na agenda. Isso não me custa nada. Mas o que eu fico pensando, o que essas pessoas, na verdade, levam para casa? Porque estratégia é uma coisa única. Não dá para você pegar essa estratégia e aplicar em outro lugar. Talvez você tenha alguns insights conversando com essa pessoa, fazendo benchmarking, mas a verdade é que a tua estratégia ela vai ser única. Não existe uma resposta pronta para isso. Cada empresa vai ter uma proposta de valor diferente e uma estratégia de employer branding completamente diferente. E aí, o que é importante, antes de tudo, para você começar essa estratégia de employer branding, o mais importante é conhecer a sua cultura. Eu adoro essa frase do Peter Drucker, né, que ele fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã. E não é verdade? Quantas empresas, quando a gente fala em employer branding, a primeira coisa que vem na cabeça da liderança é: vamos colocar uma geladeira de cerveja, piscina de bolinhas, escorregadores coloridos. Quem já passou por isso? Né? Muita gente já passou por isso. É isso que a liderança, que ainda não está preparada para entender o que é marca empregadora, acha que é employer branding. Aí ela chega numa cultura que não tem nada a ver com isso e coloca lá uma piscina de bolinha, coloca lá um escorregador, coloca lá a geladeira de cerveja. E o que acontece? Os funcionários não usam aquilo. Porque eles não faz parte da cultura deles. Você preparou a liderança, ou você entendeu se aquela liderança está suficientemente aberta para entender que o colaborador dele vai, no meio do dia, passar de um prédio para o outro, de um andar para o outro, e vai passar escorregando e cair dentro da piscina de bolinha? Sua liderança está preparada para isso, né? Que o seu colaborador vai sair no meio do dia, vai jogar ping-pong, depois ele vai voltar para trabalhar, para fazer reunião com você? Né? Então, isso faz parte da tua cultura. É preciso entender quem você é como empresa antes de querer fazer employer branding. Senão, vai dar errado. Vai dar muito errado. Você vai perder tempo e vai perder muito dinheiro nessa parte. Quando a gente está falando de employer branding, conhecer o negócio para gerar valor para a liderança. Isso é super importante. Por isso que eu quis mostrar isso daqui para vocês. Qual é a dor da tua empresa? O que é que você tem que olhar hoje para a tua empresa investir em employer branding? Quando eu vou falar em público, o que mais me perguntam é: como eu convenço a minha liderança a investir em employer branding? Você convence com resultado. Liderança gosta de número. Liderança não gosta de blá, blá, blá. Liderança gosta de resultado. Quanto ela vai ganhar com aquilo, quanto tempo, qual prazo e tudo mais. Ela quer ver número, né? Então, se você ainda não tem número, porque você nem chegou ainda a implementar essa estratégia, conheça um pouco do que o mercado está fazendo, conheça que tipos de métricas você pode obter, mas, principalmente, conheça o teu negócio. Identifica qual é a dor da tua liderança, para depois você fazer a estratégia de employer branding. Pergunta para a sua liderança qual daquelas dores que eu mostrei aqui para você, que pode ser aquelas ou pode ser várias outras, o que é que incomoda na tua empresa que você pode ajudar a resolver com uma estratégia de employer branding. E alinhe a expectativa com essa liderança que employer branding não é promoção imediata. Não é porque eu comecei uma estratégia de employer branding que hoje vai chegar 2.000 candidatos na minha porta. Não é isso. Quando a gente fala de estratégia de marca, ela tem um tempo de maturação. Né? Eu estou falando de uma estratégia que vai demorar a médio e longo prazo para começar a dar resultado, e a liderança tem que estar alinhada nessa expectativa. Antes que ela desista, antes de você começar a gerar resultados. Né? Então, isso tudo tem que estar alinhado no começo. E só você entendendo qual é a dor daquela liderança, qual é a dor da tua empresa, para você ir lá e falar: com isso eu posso criar uma estratégia, sabendo qual é a dor, eu posso criar uma estratégia de employer branding que vai ajudar você a resolver isso. Tá? Conhecer as pessoas, isso é importantíssimo no processo de employer branding. A gente sai por aí, como RH, querendo fazer acontecer de uma vez, porque dizem que a gente não é ágil, né? Todo mundo fala, mas o RH nunca é ágil, né? Então, e aí as pessoas saem do RH fazendo as coisas sem nenhuma estratégia nesse segmento. Antes de conhecer as pessoas, quem são as pessoas que você quer atrair? Você sabe quem são hoje as pessoas que você quer atrair? Você tem mapeado quem são esses perfis? E você entende que esses perfis são completamente diferentes uns dos outros? Não adianta você querer atrair um engenheiro da mesma forma que você atrai um cara de tecnologia.
As formas de você falar com eles são diferentes. Os meios de você falar com eles são diferentes. Eu trabalho numa empresa de saúde hoje. Muita gente vem falando, nossa, employer branding, high-tech, transformação digital. Ok. Eu falo com médicos, eu falo com enfermeiros que estão o dia inteiro trabalhando no hospital. Qual a chance desse cara ver um e-mail marketing meu? Qual a chance desse cara ver uma estratégia de inbound marketing dentro desse setor? Não funciona. Eles não estão ali procurando aquele tipo de conteúdo e talvez nem seja a forma de falar com eles. Como é que eu falo com esses caras hoje? Da forma mais simples possível. Eu falo com eles pelo WhatsApp. Eu falo com eles criando ciclos de relacionamento dentro da minha empresa que possam me ajudar nos grupos de WhatsApp a levar essa mensagem para as pessoas com as quais eu quero fazer chegar. Então, nem tudo é transformação digital, até porque transformação digital está aqui, não está na tecnologia em si, está na mudança de pensamento que a gente tem. Então, como é que eu consigo entender cada uma das pessoas que eu quero contratar e também das pessoas que trabalham comigo hoje, para entender em qual parte, em todas as partes do processo, qual é a motivação daquela pessoa. A motivação é diferente. Quando eu falo num processo de onboarding com um engenheiro, é diferente de eu falar no mesmo processo de onboarding com uma pessoa de tecnologia. É completamente diferente de eu falar com um médico. Quando eu falo no phone screen, quando eu já ligo para ele, quando eu abordo, faço a primeira abordagem nele, a motivação é diferente. É diferente eu falar com uma pessoa, é diferente eu falar com um médico e é diferente eu oferecer uma vaga para um enfermeiro. Quais são as motivações? Quem são esses grupos de pessoas com os quais você está falando para você conseguir direcionar a comunicação e a tua estratégia de employer branding de maneira segmentada para as pessoas certas, para que elas sejam tocadas ali, para que você crie relacionamento verdadeiro com elas. Então, precisa entender de pessoas antes de entender qualquer coisa. Outro ponto é identificar o seu EVP, o nosso Employee Value Proposition. Então, é perguntar para as pessoas que trabalham com você o que elas enxergam de valor na sua organização. Liderança tem essa mania, coloca aí na campanha de marketing que a gente gosta de performance. Coloca aí na campanha de marketing que a gente gosta de pessoas jovens. E aí você vai olhar para a empresa e não transmite nada naquilo. Tem um monte de gente acima de 50, de 60 anos naquela empresa e você está lá se matando para conseguir falar com os jovens. Então, o quanto essa promessa de valor, aquilo que você entrega, tem influência em toda a estratégia de employer branding que você cria. Como é que você fala com as pessoas certas e como é que você motiva as pessoas certas sem saber aquilo que você tem de valor para oferecer. Todas as empresas contratam hoje. E vocês sabem disso. Todas as empresas estão aí no mercado, batalhando para contratar talentos. Você perde para os seus concorrentes talentos o tempo todo, como você perde pessoas da sua empresa também para os seus concorrentes. O que é que você entrega de valor nesse cenário? Qual é a proposta de valor que é única, a ponto de você olhar para ela, do candidato olhar para ela, do colaborador olhar para ela e falar, eu quero trabalhar aqui nessa empresa por conta disso. É isso que vocês têm que achar. E esse não é um processo simples, não, tá? É um processo para a gente pensar e para a gente começar a falar da liderança. É cutucar mesmo a liderança sobre esse assunto. E avisar, sim, para a gente fazer a coisa certa e para a gente não gastar dinheiro à toa, para a gente não investir tempo sem necessidade, a gente tem que fazer essa coisa certa. Construir essa estratégia com foco na experiência. Eu adoro essa frase do Simon Sinek, os clientes nunca vão amar uma empresa até que os funcionários amem primeiro. É uma das coisas mais verdadeiras e simples que eu já ouvi. Ninguém vai hoje, pensa comigo, vai numa padaria que você costuma frequentar sempre. Se você for naquela padaria e for mal atendido pelo atendente, você até pode voltar nela porque ela é perto da tua casa. Mas à medida que você for conhecendo outros estabelecimentos, aquela não vai ser a sua prioridade. O quanto as pessoas que estão na linha de frente ali para vender o teu produto, para vender o teu serviço, são as pessoas que são influenciadas pela estratégia de employer branding, pela marca empregadora, e que não levam isso de uma maneira correta. Então, quantos negócios você está deixando de perder quando você não trata bem os seus funcionários, os seus colaboradores? Isso influencia diretamente no teu resultado de negócio. É isso que você tem que mostrar para a liderança. Quando eu estou falando de experiência, eu não estou falando só da experiência daquela pessoa no processo seletivo. Eu estou falando da experiência dela em toda a jornada do colaborador. Desde
quando ela nem conhecia a empresa ainda e você está começando a instituir naquela pessoa um relacionamento, né? Quando você está começando a promover a sua marca para que ela tenha pelo menos um conhecimento sobre o que você é e o que você faz, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando de todo esse ciclo do colaborador. E a gente está falando de colocar esse colaborador no centro de tudo. Esse colaborador e esse candidato, ele é o centro daquilo que tem que mover a estratégia de employer branding, que vai, obviamente, receber grandes influências da missão, da cultura, dos valores, que vai receber grande influência também daquilo que a gente entrega como proposta de valor. Mas, antes de tudo, a gente tem que pensar nessas pessoas como um centro, né? E não adianta pensar de novo só no processo de contratação. Será que você está pensando no processo de desligamento? Quando aquela pessoa vai embora, qual é a imagem de marca empregadora que fica para ela? De repente, você pode ter criado uma experiência incrível para ela, desde a parte quando ela era candidato, no onboard, no desenvolvimento, e por algum motivo, ou ela vai embora, ou você tem que demitir essa pessoa. Qual é a experiência de marca que você leva para aquela pessoa, nesse momento decisivo? Isso é muito sério. A gente quer que todo mundo saia da nossa empresa, mesmo que em algum momento aquela pessoa vai sair, pode ser um talento, mas em algum momento ela vai sair, e a gente quer olhar para ela e ver que ela está falando bem da gente no mercado. Ver que a lembrança que ela tem de marca empregadora é positiva. É saber que aquele ex-colaborador que se aposentou ou que mudou de empresa ainda ama tanto a tua marca empregadora a ponto de falar, eu queria que meus filhos trabalhassem lá. Ou eu indico essa empresa para qualquer pessoa trabalhar, porque eu tive uma ótima experiência lá. Quem não quer isso? São essas pessoas que vão atrair, vão ajudar a atrair os candidatos para vocês também. Tá? Então, quando a gente está falando de experiência do candidato e do experiência de colaborador, a gente está falando desse ciclo todo. Não deixem de pensar em todas as pontas desse ciclo, dessa jornada. É uma coisa que eu sempre digo, e eu sempre gosto muito dessa frase, está até aqui na minha camiseta estampada. Se você tem alguma dúvida sobre qual é a tua estratégia de employer branding, se aquilo está seguindo no caminho certo, a maior dica que eu posso deixar para vocês e a maior provocação que eu posso deixar aqui para vocês hoje você está pensando em pessoas? Você está pensando nessas experiências? Você consegue traçar toda essa jornada pensando verdadeiramente nas pessoas e nas experiências? Porque no final é tudo sobre isso. É tudo sobre pessoas, é tudo sobre experiências. E eu sou a Suzy e queria agradecer principalmente a GUP por essa oportunidade de estar hoje aqui. E queria agradecer a cada um de vocês por estarem aqui e aceitarem essas provocações de algum jeito. Obrigada pela experiência que vocês me ajudaram a proporcionar aqui hoje. Espero que tenha aberto, de alguma maneira, a mente de vocês para ajudar a discutir esse assunto com o RH. Obrigada. Aqui que pode abrir para perguntas. A gente ainda tem alguns minutinhos aqui sobrando. Quem quiser fazer perguntas, acho que o pessoal está com o microfone aqui no auditório. Oi. Oi. Levanta a mão, não estou vendo. Aqui. Eu estou de óculos, mas eu não enxergo direito, mesmo assim. Suzy, eu acho que o plano de retenção faz bastante parte do EB também. O que você acha que vem sendo mais assertivo hoje para uma retenção nesse mundo que nós estamos com o mercado bastante, vamos dizer, de tecnologia também, né? Bastante assediado? Com certeza. Como é que você chama? Bárbara. Bárbara. Na verdade, esse é o grande X da questão, né? É difícil responder isso de novo, porque não existe receita de bolo, né? Mas como é que talvez você tenha essa resposta olhando para as pessoas? Quem são as pessoas hoje que estão trabalhando com você e por que elas estão lá? Essa é a pergunta mais simples que você tem que fazer. Faz focus groups, conversa com essas pessoas, tenta entender. Você está aqui hoje trabalhando na minha empresa, por quê? O que te motiva a ficar e não ir para o concorrente? Essa é a melhor resposta para você conseguir trabalhar esses argumentos em forma de promoção para novos candidatos. E também trabalhar isso em forma de solidificação dessa base para você não perder essas pessoas que estão com você hoje. Mas eu não tenho essa resposta para te dar. É você que vai achar essa resposta, na verdade, com as pessoas que trabalham com você. E você vai achar isso. É só perguntar para elas. As pessoas querem ser ouvidas. Ouçam as pessoas. Mais alguém?
Oi, Suzy. Oi? Qual foi a estratégia mais diferente que você já viu em Employer Branding, assim, efetiva, né, que gerou resultado? Você não está me vendo por causa do óculos, mas é o Felipe do Indeed aqui. Tô vendo. Você percebeu que eu não estou vendo direito, né? A lente está dando reflexo aqui. Oi, Felipe. Na verdade, eu acho que quando a gente fala de estratégias diferentes, eu acho que assusta um pouco quando a gente fala em estratégias diferentes para o RH. Principalmente aqui no Brasil, as empresas ainda não estão preparadas para traçar estratégias de employer branding tão diferentes, porque elas nem estão preparadas ainda para começar a falar de employer branding. Então, a gente tem um passo anterior nisso. E eu acho que estratégia de employer branding, na verdade, não tem que ser coisas tão diferentes. Às vezes, a gente acha que tem que gastar milhares de reais, investir naquilo, ou um tempo enorme, ou fazer alguma coisa completamente diferente. E aí você vai causar uma experiência única. E como é que você vai dar continuidade para essa experiência depois? Se você faz uma experiência incrível para o candidato, mas depois você não consegue dar essa mesma experiência, né, durante a jornada dele, então você já está fazendo isso errado. Dê às pessoas a experiência que realmente você pode proporcionar, que seja positiva, mas que seja proporcionada durante toda a jornada. Em estratégias, a gente tem que pensar em pessoas, né? Então, eu trabalho numa empresa de saúde hoje. Uma das estratégias diferentes que a gente fez, e que é tão comum no mercado, mas é ir diretamente nas universidades. Por incrível que pareça, as universidades que estão ligadas ao mercado de saúde, elas não estão completamente desenvolvidas nessa questão de feira de recrutamento, de vender espaços e tudo mais. Elas não sabem o que fazer. Eu, como empresa, fui dar a elas um caminho. Né, e fui pensar na possibilidade de como é que eu transformava a experiência daqueles profissionais de saúde de uma maneira melhor. Quando eu falo do público de enfermagem, eles têm uma prova técnica para fazer durante esse processo seletivo. E o que acontecia? Eu tinha que ou ir numa universidade, ou chamar aquele candidato por telefone, fazer com que eles fossem até a minha empresa, lá eles aplicavam a prova, depois eles eram entrevistados, e isso demorava dias, a gente perdia muito SLA dentro desse processo. O que a gente fez? A gente juntou todas essas experiências em uma só. Então, a gente propôs para a universidade de ir até elas e fazer o processo seletivo completo, em loco. Então, eu já falava com as pessoas o que era a minha empresa, aquelas que se interessavam, eu já aplicava a prova técnica para elas, e depois eu já fazia com elas um vídeo, aquelas que conseguissem passar na prova técnica, já automaticamente faziam um vídeo respondendo algumas perguntas que eram básicas na entrevista da liderança. Aquilo automaticamente já era enviado direto para as lideranças, e elas conseguiam fazer uma avaliação muito mais rápida, sem sequer o candidato ter passado por uma das minhas instalações. Ele estava fazendo o recrutamento em loco, onde ele já estava no ambiente dele. Então, quando a gente fala de experiências, não é proporcionar coisas completamente absurdas, que a gente vai achar que, nossa, eu tenho que fazer uma invenção completamente diferente. Não, é pensar de novo, o que funciona para aquele candidato, o que funciona para aquela experiência, e qual é a minha dor, qual é a dor que eu estou diminuindo. Naquele caso, eu diminuí porque eu consegui falar com muitas pessoas no mesmo local, e consegui depois também fazer com que o SLA fosse muito diminuído no meu processo seletivo. Mais alguém? Você aqui, acho que na frente, queria mais um? Só mais uma, só mais uma. Na verdade, eu tenho meio que duas perguntas numa só, e nenhuma das duas está bem definida, mas vamos lá. A empresa que eu trabalho é de varejo, e daí, tipo, a nossa rede social é mais voltada para o nosso cliente. Então, a gente tem essa dificuldade de se fazer mostrar para possíveis candidatos. Então, a minha dúvida era, tipo, a gente tem que analisar, então, a persona da pessoa que eu quero para, então, avaliar outra rede social para me mostrar, ou outras estratégias, ou o que eu posso fazer. E a minha outra pergunta era com relação ao que tu falou da experiência do candidato, mais a experiência do colaborador. Hoje a gente não tem tanto o foco de recrutar mais pessoas, mas a gente se preocupa realmente com a experiência do colaborador. Então, queria a tua opinião, no caso, se a gente já tem bons colaboradores para dar os primeiros passos no employer branding, é melhor eu começar fazendo, por exemplo, uma trilha de cargos das pessoas que já estão comigo, ou focar nessas estratégias para recrutar mais pessoas? Difícil essa pergunta, né? Vamos por partes. Primeira pergunta, quando a gente está falando de redes sociais, não existe um caminho único, mas é um caminho mais
tradicional, entre aspas, que eu acho que é o que funciona mais, é quando a gente separa as redes que são para carreira, com foco no candidato, das redes que são de marketing, porque realmente o foco dos conteúdos é muito diferente, né? Então, é conversar com o seu departamento de marketing, com a sua área de marketing, como é que você pode fazer essa quebra sem perder a identidade de marca, para que as pessoas, ao visitarem cada rede consigam entender o conteúdo que elas querem, né? Se elas querem comprar um produto ou serviço seu, ou se elas querem comprar, ou se elas querem fazer parte da sua empresa, elas consigam entender ali caminhos diferentes, mas consigam entender uma identidade única, né? Uma proposta de valor, que seja a proposta de valor, o EVP da marca empregadora, seja também parecido com aquilo que você oferece de proposta de valor como marca, tá? Então, acho que é uma separação interessante. Agora, quando você fala das pessoas, vou te dizer uma coisa, pergunta para elas, né? O que elas querem? Por que a gente não pergunta as coisas para as pessoas? Por que a gente não ouve os colaboradores? Isso é muito importante. Se eles estão lá, o que eles esperam que você ofereça para eles? O que eles querem? Eles querem treinamento, querem desenvolvimento? O que é que eles querem? E aí você pode conseguir fazer a sua estratégia de employer branding assertivamente, porque aí você pode fazer focado realmente naquilo que as pessoas querem, não naquilo que você acha que você precisa oferecer ou naquilo que a sua liderança quer que você ofereça. Tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde para vocês. It's a beautiful